Cano ou Calleri? Essa discussão já vem aí há até um certo tempo, na verdade, né? Se você parar pra pensar que no início do ano eu fiz um tweet falando de que não teriam atacantes igual a Cano e Calleri, ali no início do Brasileirão, mais ou menos por aí. Bem, mas um programa da ESPN fez um comparativo, a galera foi lá comparar, aliás, foi me avisar no Canal 20 que tinha acontecido isso, e aí o Phil viu o vídeo e falou, cara, tá meio estranho isso daqui, e eu decidi trazer aqui uma análise, não sobre o resultado final, que na verdade deu 3-2 pra Calleri, acho que é pouco o resultado final, e eles até ponderam sobre isso, mas sobre alguns comentários que são aquilo que eu sempre falo. Me irrita, primeiro, você que assiste, me irrita, segundo, quem a falta de conhecimento e a falta de admitir que não conhece. É isso que mais me irrita na mídia tradicional em geral. Não é, eles odeiam o Fluminense. Não, porque o São Paulino tá falando a mesma coisa, tá? Quando tá o Corinthians e São Paulo, o São Paulino tá falando a mesma coisa, eu não gosto desse vitimismo, não. Mas é a falta de conhecimento e de admitir que não conhece, não sabe exatamente do que tá falando em alguns casos. Eu vou mostrar aqui, inclusive, nesse vídeo aqui. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, telhado de vidro, sou tricolor de coração e tô aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor pra gente analisar essa questão, beleza? Vamos lá, eu vou abrir aqui o vídeo aqui na minha tela e vou pausando rapidamente alguns casos para poder fazer alguns comentários, beleza? Eu acho assim, técnico de futebol, nesse par ou ímpar que o Rafa propôs, se o cara é técnico, ele vai escolher o Calleri. Se o cara é torcedor, ele vai escolher o Cano. Porque o Cano faz o que mais interessa. O esforço do Calleri num jogo de futebol é comovente. E nesse ano foi mais comovente ainda que em muitos jogos do São Paulo, só ele permanecia vivo nos 90 minutos. Brigando, às vezes nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Isso. Né? Nem sempre. Vou só dar um pause aqui para esse daí é o Celso Unzelt. Ele é um jornalista bem conhecido, é professor, escreveu livros. Eu, na faculdade, livros sobre jornalismo esportivo. Eu, na faculdade, li alguns, inclusive. Tenho guardado, tá lá no escritório, não tá aqui no estúdio. E é um cara que me decepcionou muito, assim, tá? No geral. Porque ele escreve muito bem, fala muito bem sobre jornalismo esportivo, mas mostra a falta de preparo. Talvez ele escreva sobre preparo, mas não se prepare para comentar. Esse comentário aí, ok, é uma visão dele, mas claramente por falta de preparo. Germán Cano é o cara que sai com a camisa pingando, é o cara que jogou na temporada todos os jogos do Fluminense menos um, dificilmente é substituído, tem um físico invejável e corre mais, muito mais do que a maioria dos centroavantes. E aí eu não tô falando aqui de Calleri, tá? Só para deixar claro isso, Calleri pra mim é um centroavantaço, pra mim tem disputa, tem conversa, e claro, é um centroavante espetacular. Tô aqui pra comentar os comentários sobre Germán Cano, que são nitidamente de alguém que vê o jogo, no meu caso, e de alguém que não vê o jogo de Germán Cano. E mostra o desprezo da mídia. Esse dia eu mostrei o desprezo do Sport TV, agora eu tô mostrando o desprezo da ESPN. Mas a moda antiga, a moda antiga mesmo, não é só o atacante, é o cara em que você deposita as suas últimas esperanças e ele vai lá e te entrega, né? Tanto o centroavante quanto o goleiro, eles são muito especiais no futebol, porque eles podem simplesmente determinar o resultado do jogo a partir de uma atitude positiva ou negativa deles. E é um Cano, não, é um ano. É um ano, um ano maravilhoso do Cano. Isso. Né? Ele está no nível, não sei se esse número ainda está valendo, mas ele era o cara com a melhor média no mundo, no ano, no Brasil. Então... Não é só 2022, né? Sempre bom lembrar. Ele já teve anos. A média de gols de Germán Cano nos últimos 4 ou 5 anos, se eu não me engano, é de 30 gols por temporada. Bom, o Cano, nesse momento, entrega mais. Né? Tava esperando. Finalizador, escorou pro gol. Estou comparando no geral, certeza. Hein? Com todo mundo, não só com o Calleri. Com certeza, por característica e também por aquilo que a gente já falou aqui. Ele não tem medo de, às vezes, chutar para fora, chutar errado, porque ele bate de primeira. Dentro da área, no espaço da área, o Cano é melhor em todos os aspectos do que o Calleri. Agora, tem uma situação... Tem um que eles vão mostrar já já. Se a gente inverte os dois, né, o Cano ia sofrer no São Paulo. Porque não tem muita jogada criada, articulação pro Calleri. Por isso também, por característica importante que ele esteja no São Paulo, porque ele sai mais da área e cria situações para os outros, muitas vezes para o próprio Luciano. Né? Eles casam muito bem. E o Patrick, esse trio vai muito bem na equipe do São Paulo. O Cano ia sofrer mais.
Eu acredito que o Calleri no Fluminense teria mais situações, ele também na área é muito bom, principalmente no cabeceio. Ele faria os gols, por mais que não tenha a mesma característica do Cano de ser mais um cara de área, mais centroavante mesmo, matador. Você acha que se trocasse, o Cano ia sofrer no São Paulo? O Calleri ia se dar bem no Fluminense? Ia se dar super Faria bem. mais gols no Fluminense? Faria mais gols e seria mais produtivo até nesse rodízio que faz, né? O Diniz gosta desse tipo de movimentação, acho que ele se daria muito bem no Fluminense. A troca seria, digamos, vamos fazer uma troca pro ano que vem. Seria muito ruim pro Cano. O Calleri... Aí fica a dúvida, né? Assim, o Diniz gosta disso, o Diniz faz isso com o Cano faz 15 gols a mais do que o Calleri na temporada, jogando o mesmo número de jogos, 68 a 65. Ou seja, o Cano jogou 68, fez 15 gols a mais do que o cara que jogou 65. Mas se o Calleri estivesse lá, faria mais. Assim, eu concordo que, de fato, o Fluminense seja um time um pouco melhor do que o São Paulo na temporada de 2022 e entregue para o seu centroavante mais oportunidade de fazer gol. Mas 15 a mais, o Calleri fez 27, isso é mais de 50% dos gols que ele fez a mais. Pô, é fraco o argumento. Calleri. 2-1, Calleri. Por que eu vou... E aqui eles estavam fazendo uma votação, e aí eu até pulei a primeira parte, porque eu concordo totalmente que, obviamente, quando eu falei de dentro da área, todos os aspectos de Mancano melhor, é óbvio que Cano não é melhor na cabeçada do que Calleri, tá? Isso é fato. Não é melhor. Calleri é melhor no jogo aéreo, apesar de Cano não ser um nulo, né, na cabeça, tem gols importantes. Agora, o jogo fora da área, você ignorar a participação do Germancano com a bola, nas tabelas que ele tem feito, nos passes que ele tem dado, nos pivôs, ele não é um primor de qualidade técnica não, tá? Porque se ele fosse, ele seria o melhor atacante da história com o poder de finalização que ele tem. Mas o Calleri também, obviamente, também não é, né? Se fosse também ter um ótimo poder de finalização, também seria o melhor da história. O jogo fora da área, assim, você dizer que o Cano só fica dentro da área é coisa de gente que não vê jogo do Fluminense. Eu vou pegar por isso daí já. No Cano, eu me lembrei de gols lindos que o Fluminense fez com troca de passe. Olha o Abel todo certo aí. Com participação do Calleri. Do Cano. Do Cano, desculpa. Agora eu me enrolei todo. Com participação do Cano. Agora o Abel tá tocando o melhor. Soares, Cano. Agora o Abel tá botando o Cano no São Paulo e o Calleri no Fluminense. Foi culpa do Caco. Foi culpa do Caco que fez a troca. Bom, mas o Cano tem vantagem por ter jogadores que ajudam ele no ataque. Só pra deixar claro, o Abel lá tava certo. E mostrando... Eu encontrei o Abel, por sinal, no Fluminense Corinthians, lá no Maracanã. Muita gente boa, por sinal. Mas, independente disso, o comentário tava certo. Olha aí, a galera é mais solitário. Precisa de mais apoio no ataque. É melhor estar fora da área acompanhado do Ganso, né? Não é? Esse comentário, e é isso daí que mostra o negócio, né? É melhor estar fora da área acompanhado do Ganso. Eu concordo com o Celso Unzelt, que foi quem falou isso daí. Mas eu queria só lembrar de uma coisa, assim, o Celso Unzelt, pra quem não se lembra, a ESPN foi e vai ficar marcado por isso, porque não tem boa jornalismo esportivo, é isso, meu amigo. Você tem que se preparar muito, se você não se prepara, você fica marcado por um erro, sim. O Celso Unzelt era um dos comentaristas que estava em 2019, 3 aninhos atrás, na estreia de Paulo Henrique Ganso na Sul-Americana contra o Antofagasta. A ESPN comentando durante 15, 20, meia hora, sei lá quanto tempo, a atuação de Paulo Henrique Ganso naquela partida contra o Antofagasta na estreia do Fluminense no Maracanã. O Celso Unzelt foi um dos que fez vários comentários e profundos comentários sobre a atuação de Ganso naquela partida em que ele não jogou. Ele não estava inscrito. Ganso só foi inscrito a partir da segunda fase daquela Sul-Americana contra o Atlético Nacional, 2019, acho que foi a segunda contra o Atlético Nacional. Ele não jogou. Então, assim, ele falar... Fora da área acompanhado do Ganso, né? Não é muito melhor jogar fora da área acompanhado do Ganso, né? Não sei, ele não vê jogo, ele não sabe nem se... O Ganso tava jogando esse ano? Jogou mesmo? Você tem certeza disso ou você não viu o jogo? Participação sem a bola. Você tá vendo aqui. Vocês já viram que o Calleri ganhou no jogo fora da área. Aqui na viola que eu falei. Participação sem a bola. Participação sem a bola, que não é o jogo fora da área. Participação sem a bola. Vamos dar uma resumida aqui? Puxar a marcação, abrir espaço... Posicionamento para receber a bola. Caco. Também Calleri. Além do jogo fora da área, jogo aéreo, fico com o Calleri também nesse quesito aí. Participação sem a bola, movimentação. Até pela característica do São Paulo, do jeito que ele está jogando no São Paulo. O Cano, se a gente for... Pode ser participação sem a bola dentro da área também. Que é onde 90% dos centroavantes participam, né? 90% do tempo ele tá por lá, né? Não significa... E... Se não for isso, é voltando pra marcar.
Algo que, nos números, a gente também vê alguma coisa aparecendo, criando jogadas, só pra vocês entenderem, tá? Germancano tem no ano 6 assistências, Calleri tem no ano 5 assistências. Fica que o jogador, claro. Nesse aspecto, o Cano vai bem, mas eu ainda fico com o Calleri também nesse aspecto aí. Você avisou que haveria incoerência, hein? Todo mundo disse que escolhe o Cano, mas eu tô vendo a votação toda no Calleri. Não, mas a finalização... Falei, não falei? Eu avisei. Vamos ver se ele é incoerente ou se ele é coerente com o que ele disse no primeiro comentário. Vai lá, Rafa. Cano... Aí o Rafael Marques dá uma aula. Por quê? Porque o Rafael Marques é do Rio de Janeiro, cobre o Fluminense, enfim, não necessariamente cobre como setorista, mas viu o jogo do Fluminense. Porque eu acho que jogo sem a bola, ele contempla não só a capacidade do jogador entender o espaço dele no jogo, quando o time está construindo, ou mesmo defendendo e ele não está com a bola, como também a movimentação para ir ao encontro do que a coletividade pede. O que eu quero dizer com isso? O Fluminense é um time montado para trabalhar com passes curtos, com posicionamento setorizado, os jogadores de construção ficam todos do mesmo lado, e quando isso acontece, um exemplo aqui, uma ação hipotética, o Fluminense atacando pela direita, com o Ganso ali, junto com o Arias, Samuel Xavier, a projeção do Martinelli e tal. Sabe o que faz o Cano? Ele faz o diagonal do outro lado, ele aparece puxando a marcação para poder abrir esse espaço, criar esse clarão, para poder aumentar a zona de conforto para essa troca de passes. Isso é uma inteligência de deslocamento que o Cano tem. Sem contar que quando o time está chegando perto do terço final, ele já está posicionando o seu corpo e também se posicionando geograficamente dentro do campo, na área, no espaço em que ele imagina que a bola vai chegar até ele. Isso também tem a ver com o jogo sem a bola. E eu acho que o Cano é mais fatal nisso do que o Calleri. Cano. Isso que o Rafael Marques falou é muito maneiro, é bom de se ver, é o conteúdo que a gente espera. Cara, mas não é nada muito diferente do que eu falo aqui, do que outra galera que acompanha o Fluminense fala também. Assim, isso é um nível médio de Fluminense aí. E eu não tô no nível de trabalhar no ESPN da vida, na TV, é óbvio que eu não tô. Isso é básico de quem vê o jogo do Fluminense. Aproxima, o Cano se posiciona bem, abre espaço pra poder, quando ele não vem participar da jogada, ele é quem dá essa amplitude, ele é quem se posiciona, e não só ele, né, onde ele está, mas como ele está, pra bater bem na bola. Mas aí vem, e você vai ver lá o cara que só olha, nem dá trabalho de olhar a estatística, você vai ver mais à frente. Mas o cara que olha lá fala assim, Cano faz um monte de gols com um toque só dentro da área. Aí você vai ver o gol, e aí o segundo gol contra o Corinthians, que é um cruzamento, um segundo pau que ele tá no meio da área, ele corre pra pegar de primeira sem ângulo e fazer o gol. Tá vendo? Quem olha só, quem não assiste jogo não vai saber falar isso. E aí o Rafael Marques deixou todo mundo envergonhado, né? Aula sobre Germancano, hein? Espetáculo. Concorda com isso tudo aí, Abel? Depois dessa explicação maravilhosa... Você vai votar no Calleri, né? Eu só posso votar no Cano. Isso, eu já me enrolei da outra Senão vez. tu entra pelo Cano. É Cano. Pelo próprio. Prof. É legal essa visão de como o Cano joga sem bola, mas eu acho que o Calleri é mais explícito. Tem jogos do São Paulo que dá a impressão que só o Calleri está jogando. Aqueles jogos nhaca do São Paulo... E ele vai... Eu meio que o exército de um homem só, Eu vou votar no Calleri, mas também pelo exemplo que ele dá para os outros. Fácil. O Cano é melhor, mas o voto é no Calleri porque o time é ruim e por isso ele é melhor. Queria dar os parabéns aqui a Josiel, o artilheiro do Brasileirão pelo Paraná, em 2006 ou 2007, se eu não me engano. Que, sem dúvida, foi o melhor centroavante da história do Brasileirão, porque foi artilheiro pelo Paraná. E aí, pô, Gabriel, artilheiro aí pelo Flamengo em 2019, Fred, artilheiro várias vezes pelo Fluminense, que disputou lá em cima em 2012. Não, esses não. Esses o time... O bom mesmo era o Josiel, que o time era merda e ele fazia gol. O Calleri, ele é melhor em participação sem a bola, porque o time é ruim e ele grita, vamos lá, galera. Esse é o nível. É fácil? Então eu começo com você, meu rei. Agora eles estão debatendo assim. Vocês já viram que finalização ele ganhou, agora é estrela em decisões. Agora a gente vê a falta de conhecimento um pouco mais forte. Chamou. Nossa, mata no peito. Agora vai. Agora segura. Pega essa pra ti. Segura o rabo do gato agora. Os dois já apresentaram problemas nesse quesito. Verdade. Mas quem apresentou o problema maior foi o Calleri, que na final da Sul-Americana, contra o Del Valle, perdeu 2 ou 3 gols. O que é raro no Calleri. Então, Cano. Mas você vai resumir... Falhou menos. Mas você vai resumir a um jogo?
Jogo decisivo, jogo que vale classificação, jogo que vale acesso, jogo que vale não cair. Bem, aí os critérios estão dados, né? Ah, vai decidir por um jogo... Então, beleza, vamos lá. Pega o campeonato estadual, tá? O Caleri jogou 4 partidas de mata-mata. Lá era quartas, semi em um jogo único e 2 jogos de final. O Caleri fez 3 gols. Fez 2 no Palmeiras no primeiro jogo, que o São Paulo ganhou, e ele fez 1 nas quartas de final contra o São Bernardo. Não fez gol na semi contra o Corinthians e não fez gol no segundo jogo contra o Palmeiras. Pô, 3 gols, beleza, no estadual, que tem um nível normalmente um pouco mais baixo, apesar da rivalidade. Germancano também jogou 4 jogos, né, e fez 4 gols. Só que Germancano decidiu o título, né? Importante lembrar isso. Ele classifica o Fluminense na semi contra o Botafogo, faz 2 contra o Flamengo no primeiro jogo e ainda faz um gol no segundo. Decidiu o título. Mas é ok, tem disputa, né, e tal. Agora olha os outros números. Caleri jogou 12 jogos de mata-mata entre Sul-Americana e Copa do Brasil. Fez um gol. Um gol! E foi expulso 2 vezes ainda, inclusive na final da Sula. Cano jogou 10 jogos de mata-mata, né? Pensando mais em Copa do Brasil, obviamente. Ele fez 6 gols. Ele só não fez gol contra o Corinthians. Aí o Rafael Marques entra, né, na parada, eu até cortei porque é bem longo, dá uma aula falando sobre a questão da final do Carioca e mostrando o quanto o Germancano fez a diferença na final do Carioca. Aí eu tô pegando carreira, não é só o Cano do Flu, é o Cano do Vasco também. E se pegar a carreira e visse o raio-x aqui do canal, ia ver que o Cano já decidiu pra cacete no DIN também, lá na Colômbia. Mas aí ia ser a vitória culposa por exclusão, porque o Caleri na Sul-Americana ficou muito marcado, né? Mas o Rafa deu uma ajuda agora, lembrando a questão do estadual. Então a vitória não é só culposa, não. Não são propriamente jogadores com muitas decisões, assim, na carreira, decisões pesadas, né? Mas por exclusão aí, o Cano pelo que fez no estadual e o Caleri, não Caleri, pelo que ele não fez. O Cano fez na Sul-Americana. Aquilo teve um peso muito forte. O Cano não tem mérito. Quem tem demérito é o Caleri por causa da Sul-Americana. O Cano pelo que ele fez no estadual. Ele ter feito... Porque eu nem peguei critério também de gol em clássico, né? Mas o Cano, pelo que ele fez nos 6 gols que ele fez em 10 jogos de mata-mata, não. O Caleri foi muito melhor fazendo 1 gol nos 12 jogos de mata-mata que ele teve, né? Obviamente. Enfim, nada contra as pessoas que falaram aqui, que apareceram aqui, inclusive já elogiei 2 ali, mas é o nível do jornalismo que vocês às vezes assistem. E eu fico irritado porque era o meu sonho trabalhar nesse tipo de lugar enquanto eu fazia faculdade. Enfim, até a próxima. Valeu.